na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus Cristo, e obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos. Eu estou aqui com ele, treinador de futebol, jogador de futebol e missionário, um técnico missionário. Eu estou aqui, ele que vai se apresentar um pouquinho, tem um currículo vasto, talvez eu esqueça de alguma coisa, Fausto, então eu vou deixar para você aqui se apresentar, porque vários clubes, uma carreira vasta aí no futebol. Conta pra gente, que prazer estar com você, meu irmão, que Deus te abençoe, uma alegria imensa estar aqui com você. Pastor, prazer é meu, obrigado pelo convite, né? Que nós possamos ser instrumento na mão do Espírito Santo aqui, para alcançar o coração daqueles que nos assistem, né? E que a gente possa servir de inspiração para a honra e glória de Jesus. Pastor, eu tive no futebol 17 anos, né? Mas assim, muito mais luta do que glória, né? Muito mais luta do que glória como atleta. Joguei aí, aqui em São Paulo eu tive uma Série A2, mas jogador de Bezinha 3, fui num Carioca, né? No Bom Sucesso. Tive na Guatemala, tive nos Estados Unidos jogando. São bastante Encerrou clubes. lá, né? Encerrei nos Estados Unidos, né? São bastante clubes. E agora, de 2018 para cá, mudei de lado, né? Começamos a estudar e virei auxiliar técnico. Virei treinador de base, fui ser auxiliar técnico e agora retornei com a possibilidade de ser como fala lá nos Estados Unidos, head coach, né? O primeiro treinador. E estamos aí nesse caminho. Mas mais que tudo, né, pastor, a caminhada nossa é com Jesus, né? Sim. Então, a gente fala mais de luta do que de glória, na questão do mercado que eu joguei, ou com os títulos, né? A gente fala que é de luta, mas de muita vitória, vivendo a vontade de Deus nesse processo. Então, nós viemos aqui hoje para falar um pouquinho disso, né? De talvez poder te incentivar e tocar sua vida, mostrar como você pode ser instrumento de Deus no seu trabalho, na sua profissão, né? Que por um período eu também tive medo, fui até a página 2 ali, mas vale a pena a gente abrir aqui, ó, a roupa do Superman e mostrar que super crente não tem outro caminho. Sou sal, sou luz. Tem que ser isso aí, é isso daí. Que bom. Fausto, você já entrou numa questão bem interessante, que é essa dúvida, né, que a gente tem, confundindo a vida ministerial com a vida profissional. Lá na Igreja de Cristo Arena nós temos muitos autônomos, muitos vendedores, muitos microempresários, empresários, e eu vejo, sempre surge essa pergunta, né, como equilibrar isso? E aí você, numa carreira que muitos desejam, um futebol, muitos sonham, hoje já não é tão igual na nossa época, que todo mundo queria ser jogador de futebol, mas quais foram os desafios que você enfrentou aí para poder equilibrar? E também eu sei que você viveu alguns desafios no sentido de poder expor a palavra de Deus. Pastor, como eu posso falar, assim, nós tivemos momentos na carreira que nós tínhamos medo, eu particularmente tinha medo de ficar taxado como crente. Eu peguei uma geração de treinadores como atleta que tinha o preconceito, né? Sim. Eu peguei um trabalho que eu fui capitão e que o capitão tinha que pôr a mão na santa, na roda, para poder orar e entrar em campo. O mundo do futebol é um mundo muito idólatra, né? Isso. Tanto dentro de campo quanto fora de campo. Exato. Né? Então, assim, nós passamos por processos assim que foi amadurecendo, que foi dando clareza, né? E aí agora, na reta final, a gente já mais maduro, conhecendo o melhor evangelho para se defender, né? E para convencer, né? E a gente foi vendo aí uma transformação também, no meu caso, no meio do futebol, né? Que hoje está já muito mais aceito, o cristão, né? Sim. Hoje eu posso dizer que o cristão domina o futebol no Brasil, sim. Né? Domina o futebol no Brasil. Então ficou um pouquinho mais fácil nesse sentido. Mas eu tenho vivido algo assim, que eu tenho transmitido, e eu tenho encontrado amigos na igreja com outras profissões que eu tenho incentivado. Sim. Né? É vendedor, irmão, jejum e oração, um monte. Apresenta e Jesus vambora, aí. não tem, né?
nós vivemos um tempo que a gente fica com medo, né? Sim, sim. E hoje a minha fase, eu fico até com medo porque eu não tenho meio termo. Agora eu saí do meio termo. Então, assim, eu vim para ser o missionário, como o pastor falou, para ser o pastor, o treinador pastor, o treinador missionário. Eu vim para ser o homem de Jesus no esporte, Amém. né? Então, essa fase que eu tô vivendo, né? E eu não quero retroceder, Sim. eu quero ter sabedoria para andar nesses passos e encontrar o momento certo, não ser aquele cara que também chato, né? Não quero ouvir. É isso. Tem Mas, que haver assim, esse equilíbrio mas também, né? mais que tudo, pastor, assim, não são as palavras, né? Sim, As palavras, elas vão ser usadas em algumas ocasiões, sim. mas mais que tudo é o testemunho, né? Atitude, É né? a atitude. A pequena escolha que se for ver bem, hoje a gente tá meio, o evangelho tá meio avacalhado, né? Porque todo mundo é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a régua baixou. Então, pode mentir, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Eu imagino que dentro do esporte, que já era um ambiente em que isso era normal, normatizado, se enfrenta algumas coisas. E aí você é o crente em que as pessoas olham e se você fala assim, não vou fazer isso, ou se você fala, vou fazer, o pessoal olha pra você e fala, mas você não é E aí? crente? É isso. Desse jeito. É por É aí, igualzinho. pastor. É igualzinho, é isso. Então, assim, acho que chegou a hora de nós realmente vestir a armadura do evangelho, pastor, no testemunho, né? No dia a dia e realmente impactar dessa forma, né? Então, assim, um bom testemunho, um bom caminhar, dá para você a condição, a autoridade para chegar um companheiro seu de trabalho, até então muçulmano, e pedir oração para a esposa que tinha sofrido um AVC. Sim. Então, E isso é assim, recente, né? recente. Isso Tô falando agora dessa última experiência no Paulista, né? Sim. Um membro da minha comissão, que era já um funcionário do clube, chegamos lá, pô, nós somos assim, tal, tem a célula, vem visitar, eu sou muçulmano, tal. Falei, tá errado. Negrão brasileiro, muçulmano, tá tudo errado. Ai, ai, ai. Assim, né, com os moleques assim, os meninos, você sabe que são Sim. fogo, né? Professor, o negrão muçulmano, Não ele combina. podia ser até macumbeiro, mas muçulmano Meu não. Deus, não combina. Então, assim, mas assim, tratamos com amor, né, pastor? Sim, Um amor, respeito sim. e o dia a dia, a nossa fé. Ele foi vendo que nós fomos movendo ali, né? O ambiente foi. Mudando. Nós vamos domingo, né? Vou revelar a primeira mão aqui, né? É. Em nome de Jesus, nós vamos levantar a taça no domingo. E nós vamos ter uma camiseta assim, ó. Jesus mudou a cena. Amém. Né? E é isso. Jesus mudou o cenário de onde nós chegamos ali. Era um cenário de morte, né? De palavras negativas, né? Que a Bíblia vem dizer que tem palavras de vida e de morte. Nós pegamos um momento que só tinha palavras de morte. Só Sim. palavras que decretava a derrota naquele lugar. Sim. Conta um pouquinho pra gente, mas deixa eu só segurar Lógico. a audiência aí, ó, nesse sentido, nesse aspecto. Nós não falamos disso, né? Mas hoje você é técnico no Paulista aqui de Jundiaí. O time do Paulista tá famoso na Igreja de Cristo Arena, porque já tem 2 domingos que eu falo de vocês consecutivamente. Falou, quarta-feira eles vão trazer a taça pra gente ver aqui. Hoje nós estamos numa semana que antecede aí o último jogo, né? O último jogo vai ser no sábado, nós hoje aqui numa segunda-feira, e você chegou no ambiente do Paulista, o campeonato já estava acontecendo? Não, eu cheguei me contrataram antes de iniciar a competição, o time na última divisão do Campeonato Paulista, né? Afundado em dívidas, né? Com a torcida da cidade toda revoltada contra o clube, né? Com uma esquerda tentando derrubar os dirigentes que lá estão hoje no comando do clube. O estádio depedrado, assim, com a arquibancada. Quase em decomposição. É isso. Então chegamos assim, o que tinha de bom? O gramado. Por quê? O ano passado, o Paulista fez uma parceria com o Palmeiras investiu 1 milhão num gramado, é o que tinha. Sim. Né? Uma academia velha e por aí vai. E o ambiente, aquele ambiente que você chegava de derrota. 8 da manhã,
1h30 você tava morto querendo ir embora pra casa, que, sabe? Desse jeito. E aí a gente começou a plantar lá palavras de vida. E toda vez, o pessoal que tava ao meu redor, toda vez que nós tivéssemos uma palavra de morte, nós íamos repreender em nome de Jesus. Não é assim, não é isso. Não tem mais isso aqui. Começou a tomar posturas diferentes. É isso. Então, assim, quando o pessoal falava, estão roubando aí, eu repreendia para mim, lá no meu coração, repreendia. Então, nós fomos construindo ali, iniciamos as células, né? Começamos naquele lugar ali, começamos a adorar o nome de Jesus, né? E começamos aos pouquinhos, né? Levantar grupos de orações na madrugada, durante a competição. E no processo nós vemos milagres assim, coisas que só Jesus para fazer. Em uma das madrugadas que nós estávamos orando lá, pastor, Deus me mostrou aquela arquibancada que era uma parte vermelha, uma branca, uma preta, tudo. Deus me mostrou aquilo lá tudo reformado, onde que tinha ali os alambrados, vidros, placas de vidro, uma arena, coisa mais linda, e terminou. Eu compartilhei com os atletas, né? Nesse momento aí tinha uns que já não estavam achando eu tão doido, né? Já tava começando a ficar doido também. Começando a entender seu linguajar. Já tinha uns que tava começando a ficar doido também, né? E aí comentei com eles no outro dia. E esse dia fazia 9 graus essa madrugada. No outro dia, no horário do almoço, o presidente sentou na minha frente no refeitório. E ele falou assim pra mim: Fausto, vocês não estão vindo orar não com esse frio, né? Falei, tamo sim, deixa eu falar. Presidente que não tinha nada a ver com... eu conheci alguns atletas ali, até impedidos de fazer alguns cultos, o grupo tinha sido antes. O ano passado não podia, né? Teve uma comissão técnica lá que cria tinha outra fé e proibiu de ter qualquer tipo. As células lá, eles proibiam. Os meninos faziam no quarto ali, escondido ali e tal, mas assim, aberto do jeito que nós fizemos esse ano, né? E aí, voltando ali, eu falei pro presidente, nós viemos orar com 9 graus e Deus me deu uma visão linda, presidente, isso aqui tudo pintado, assim. Passado uma semana, uma empresa de Jundiaí que patrocina lá o clube, ofereceu para pintar o estádio de graça. Uau. O presidente me chamou na sala, Fausto, você tem um minuto? Tenho. Fausto, você acredita assim, assim, assim? Você lembra que você me falou? Falei, glória a Deus, Deus presidente. tinha te dado a visão daquilo que isso. iria acontecer. Iria acontecer. E você compartilhou com o pessoal e aí... E aí, passando, pastor, nós continuamos marchando ali, o começo foi difícil, né? Na questão dos resultados, muita cobrança. Mas nós fomos ali avançando em fé, e Deus foi movendo, né? Foi criando um ambiente de vida, né? Nós criamos o Café da Manhã da Vitória, né? O Café da Manhã da Vitória nada mais que era um café da manhã de ação de graças, para agradecer a vitória. Então, 2 dias depois, ou um dia depois da vitória, nós aumentávamos a qualidade do café, e aí eu fazia questão de chamar as pessoas que trabalhavam no clube, que não estavam ligadas ao campo, e aí nós servíamos a cozinheira, os atletas faziam o prato da cozinheira, do presidente, do vice, da Cleo, que é a baita profissional que nós temos lá, que trabalha no escritório, né? Ela é formada em assistência social, mas hoje ela cumpre outras funções lá. Começamos a honrar os funcionários que estavam ali. E aí, no início, eu trazia uma palavra, nós orávamos e aí servia eles e todo mundo celebrava a vitória ali. Com o tempo, os atletas começaram a trazer essa palavra. Falei, amanhã o café da vitória é com você, hein? Prepara aí. Que legal. E aí, eles ficavam nervosos no início, daí já começou a falar assim, ô professor, já tô preparado, hein? Se colocar, tem uma palavra aqui já pronta, hein? Tô pronto. Então é você, vambora. Então nós começamos a criar esse ambiente de vitória, né? E aí os funcionários que estavam ali cabisbaixo, eu ouvi por diversas vezes essa pessoa que eu chamei Cleo, uma funcionária, falar que era o último ano, que ela estava muito cansada. E nós começamos a honrar a vida dela, né? E eu comecei a trazer a memória, porque a Cleo trabalha desde a época que eu era atleta. Então tem um carinho, né? Sim. Da minha parte de ver o que ela presta lá, assim. Mas eu fico imaginando o cansaço dela.
Sim. Desse momento duro que passou de derrota, de Foram pessoas... 5 anos no mínimo, né? 5 anos para chegar no fundo do poço, né? Não, assim, a gente tá falando aí o último ano do Paulista na primeira divisão, 2012. Então, assim... Foi campeão da Copa do Brasil, depois já caiu. Depois tem 2 Copas Paulista consecutivas, né? Que é 2010 e 2011. Aí 2012 cai no Paulistão, aí 13 cai de novo, e aí começa, né? O declínio, onde se a gente for ver o que o Paulista revelou de jogadores, era para fazer 30 anos de futebol de primeira divisão. Sim. Sem precisar de dinheiro, né? Sim. Mas a má gestão, né? As más intenções também, sim, né? Sim. Junto da má nesse gestão. período saiu Herbert, saiu... Cara, começa lá atrás, assim, eu acho que o maior nome que sai do Paulista é daqui de Campinas, né? Na base, ele serve a seleção brasileira jogando no Paulista, não é simples. Não é simples. Né? Chama Marcinho. Sim. Né? Que depois vem ser treinador há pouco do Ituano, né? Sim. Baita de um... O sobrinho dele tá na nossa igreja. Sou fã do Marcinho, né? Então, assim, ele não é muito mais velho que eu, ele é apenas 1 ano e meio, né? De diferença, só que o Marcinho, com 16 para 17, ele era titular no Paulista, na Série A2. Uhum. E não era simples fazer isso, não, né? Não é. Servia a seleção sub-20, depois ele foi para uma Olimpíadas, né? Uma seleção sub-23. Então o Marcinho é o primeiro nome, e aí vem uma fileira galera ali, né? De Thiago Martinelli, aí Hever, antes tem Danilo Laranjeira, Márcio Mossoró, Vitor, Rafael Bracali, o Reinaldo King. Sim. Ele teve lá já em 2010 para 9 para 10. Sim. Então, assim, mas é uma extensa, uma lista extensa. Uma Hoje, o Paulista ainda recebe dinheiro de formação de atleta que está sendo negociado na Europa. Vira e mexe, pinga um negocinho lá e abençoa o clube, né? De tanto atleta que tem rodando por aí. Mas voltando pro reino, né? Então nós pegamos o clube assim, dessa forma, e nós fomos ali com fé, pregando e testemunhando, né? Mudando porque, a cultura, assim, mudando o ambiente. Isso, mudando o ambiente e fazendo Nós chegamos lá com um enredo, eu falo assim, né? Que era Neemias, né? Uhum. O ano da reconstrução. E como é que foi isso? Eu fui num almoço com o presidente, com o vice e uns membros do conselho. O presidente do conselho é cristão. Sim. E aí ele falou assim, Fausto, ano de Neemias, assim... E eu quietinho, ele sem saber muito quem eu era, né? Da vida espiritual. E aí ele começa a contar, Neemias, eu deixo ele contar do jeito dele. Uhum. Ele até confundiu os reis lá, eu corrigi ele na hora, né? Falei, não, esse é de outra história, é Artaxerxes. Fácil, esse rei é fácil de falar. E aí, ele lembra até hoje por isso, dessa minha brincadeira, né? E a gente, cara, eu incorporei essa história para nossas vidas lá, que nós estaríamos ali para reconstruir os muros, trazer a dignidade do clube de volta, né? E a primeira célula, eu trago uma palavra em cima do livro de Neemias, e os atletas compraram, né? Nessa época você tinha quantos atletas cristãos ali? Nós iniciamos o processo com 6, 7 atletas cristãos e 4 pilares. Sim. Que de cara Deus me deu 4 pilares, assim. E me falou que era aquilo, que eram pilares, né? Um dos pilares vai estar aqui daqui a pouco, gravando um podcast aqui também. Na verdade, 2, né? 2, né? É verdade, 2. O Alexander Vidal, meu assistente, meu auxiliar, meu braço direito, que eu conheço na Espanha no passado, propósito de Deus tremendo, assim, do nosso encontro. Mestre da Bíblia, né? Um coração humilde, né? Eu depois tenho que contar uma historinha disso aí. Opa, lógico. E aí, 3 remanescentes do ano passado, que não dá para explicar, 2 machucados, então o Paulista não podia mandar embora, tinha que tratar. E um outro, que eu nem sabia por que eu tava querendo ficar com ele. O cara não fez nenhum gol ano passado, porém um ano antes ele brigou pela artilharia na divisão. Aí eu vou dar uma olhada no Instagram dele para ver que ele tinha ali um contrato de 1 mês. Pô, o cara 3 anos de Flamengo na base. Eu falei, não é possível que ele desaprendeu. Vamos ver esse jogador aí. Deixa ele aí, falei com o presidente e tal. E os caras, pô, estão falando que é meu filho já, ele quebrou a bola aí, não foi bem ano passado. E aí, ele me antecipou, ele me chamou no Instagram.
Olha, Falou, ó, irmão, assim, 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 eu vou voltar e Deus tem uma palavra que nós vamos ser campeão. uau. E aí eu entendi, homem de Deus, Uhum. né? Michel Ian vai estar aqui já já, né? E aí fui muito criticado por trazer ele de Mantê-lo. volta, né? E vou ser criticado de novo, que eu pedi para recontratar ele, né? Que eu vejo a importância dele dentro de campo, mas também o que ele tem feito fora de campo para as coisas andar bem dentro de campo, né? Sim, É realmente uma estrutura que Deus colocou lá para me abençoar. O Léo Souza, atual campeão da divisão, vem totalmente frio, né? sim, Mais um homem com a promessa, né? sim. Os pais pastores, né? A Deus é amor Crente, hein? e crente, Nossa, mas veio ali, né? Mas veio para isso. Deus colocou ali para isso. sim. Agora me abençoou aí os 2 jogos, ele comeu a bola, mas já vai andar de novo, né? Ah, Mas não colocamos, fica. Lateral não fica. vamos colocar ele na estrada agora crente de vez, né? Crente, Estabelecido no evangelho, né? crente. Não volta atrás agora, não volta, tenho certeza que não volta atrás. O que ele viveu ali foi para marcar a carreira dele e ele entender que da onde Deus levar agora é para ele ser aquilo ali, não dá para ser menos. Marcado. É dali para mais. Então ele sai marcado, sai restaurado, né? Com o ministério definido, entendeu o chamado, entendeu o que o pai dele falava na infância, entendeu as orações da mãe, Sim. né? E você é louco. Às vezes a gente sobe lá pro monte pra orar, eu fico só ouvindo a oração do homem. Não, o homem tá cheio e assim, Gente, uma benção. diferente, é diferente. O pessoal, tive a oportunidade de estar com eles ali em culto, é diferente. Os nomes que o Fausto está falando aí são garotos que realmente, homens de Deus que provoca você a buscar mais de Deus. É E o muito último, lindo. né, o Jonathan, é um atleta que eu tinha uma história com ele, né? Em 2018, no Sky Brasil, eu encontro ele num peneirão, né, desnutrido. Ele tinha 17 anos, pesava 46 quilos, né? Ali do Taboão da Serra, de uma quebrada que chama Leme, né? Jardim do Leme. Quebrada pesada ali Uhum. no Taboão. E aí trago ele pro Sky Brasil, ele já tinha passado um período de avaliação no São Paulo, não ficou, mas por isso. Pô, muito técnico, muito bom, mas franzino, né? E aí o Edmilson também, que eu trabalhava no Sky Brasil, tinha esse coração também. Vamos ver, vamos cuidar. Vamos tentar. E aí, irmão, dava de sacos, assim, por semana de proteína, não subia 1 grama de peso do menino. Lá no Sky, essa história. Sério? Não, e aí a gente foi entendendo, foi conhecendo, fomos sabendo a história dele, né? Familiar, história difícil, assim, de vida. E acompanhamos. Eu falo muito que não fui eu que discipulei o Jonathan no Sky, mas ele fala muito que o meu testemunho discipulou ele. Isso é Coisa linda. tremendo, né? Quem ficou ali com a Bíblia falando do evangelho para ele não fui eu. Mas quem impactou e foi referência para ele, fui eu. Uhum. Quando eu levava meu filho pro treino. Quando eu me irritava no treino e tinha cuidado com o palavrão. Sim. Né? O amor de chegar lá. Eles falam muito, os atletas, isso. Eu tenho isso. Eu vejo um ali chega com mais dificuldade ali, eu já abençoo, trago uma blusa. Pô, tem um tênis lá que não você calça. A gente tem isso daí no coração. Sim. E você vai impactando os meninos que vêm de um processo difícil, né? Que é uma coisa que às vezes não é muito a realidade de quem acompanha futebol, né? Nós estamos falando de uma A5, que seria a última divisão praticamente de campeonato profissional, em que não tem Neymar ali, não tem cara que ganha o que o Neymar ganha, não tem, né? É uma folha de salário baixa. Irmão, é salário mínimo com metas, né? Se o menino for titular, ganhou é mais 200, é mais 300. Cara, os caras que ganham mais ali no meu clube, na minha equipe hoje, ganha 3 conto. Uhum. Né? 3 mil reais, assim. E aí voltando, né, no Jonathan, né, que é o meu último pilar ali no Paulista, Deus cuida dele de um jeito nesse processo, e aí eu trago agora ele pro Paulista, ele casado, a sogra é pastora, ele cuida do som na igreja, né, aí a filha dele nasceu aqui no Paulista, né, a gente tem um carinho imenso, assim. Os meninos falam, ó o filho do Fausto, porque não tem uma célula que eu não exalta a família dele. Sim. Porque é um cara que tinha tudo pra não ter uma família, pra dar errado. Uhum. E ele tá lá com a guerreirinha dele, fiel à esposa, pô, apaixonado pela filha, defendendo o pão dele, entregando tudo pra família.
Que, na Então, verdade, esse trabalho que você fez no clube, quando eu falo o missionário, você fez um trabalho de pastorear os meninos, muitas vezes de ser o pai dos meninos ali, muitas vezes de ser o professor, o discipulador no sentido de disciplina mesmo, né, de orientação. Eu me lembro que quando eu fui lá, comentamos, negócio de balada, de festa, de bebida, não existe. O pessoal é pastor, muito o pouco. objetivo. Muito pouco, né? Eu tava até comentando com o Thiago, né? Sim. Como é difícil. Enfiamos um 4-0 no primeiro jogo da final. Já tem uns Cristiano Ronaldo lá pra noite, né? Não é fácil. É isso, é luta, né? Mas assim, tem muito menos, né? Sim. Muito menos. Você vê assim, nós temos pregado muito. Eu tenho pregado muito. A minha família tá sempre no clube, né? Meus filhos, minha esposa. E aí eu faço questão de falar, irmão, porque o meio do futebol é muita traição, muita proximidade. Então eu faço questão de falar pra eles que não dá. E não dá pra ser crente assim. Sim. Ou é ou não Não, é. ou é ou não é. Não, você é a família tá na Bíblia, gente. É plano, a fortaleza nossa, né? Então, assim, tem uns guerreirinhos lá que começou o processo. Os caras são de São Paulo, ou são de outro lugar. Já peguei uns que não iam embora de final de semana, já começaram a arrumar uns galinhos por Jundiaí. É isso, pastor. Tô falando nessa linguagem porque Sim, assim é isso, né? facilidade para eles. Então, Né? assim, tá na quinta divisão, mas o futebol é danado, né? Expõe, né? Expõe, então, assim, irmão, não é bênção pra Segura. sua vida, irmão. Pô, a guerreirinha tá lá, tal. Pô, não é legal isso daí, irmão. Deus não vai te honrar assim, irmão. As coisas não andam assim, mano. Sim. Pô, você vê as crianças que ficam te esperando aí pra pegar a mão pra você entrar no campo. Você tem um compromisso com essas crianças. Ser espelho, referência. Mano, você né? tem um compromisso com essas crianças, mano. Eu quis estar no futebol um dia por causa disso. De eu olhei pra uns caras, os caras jogavam, meu pai me levava. Queria ser igual. Eu queria ser igual. Vocês Influencia muito. Vocês né? têm que ter esse compromisso com a sociedade, com a criança, né? E aí não é só de falar, de não, cara, é o exemplo. Sim. É o exemplo, né? De vir aqui, essas crianças ver você com a sua noiva, com a sua Seu família, com a sua os esposa, filhos. com o seu bebê. Pô, saiu daqui, foi pra casa, foi até pra um restaurante comer, celebrar. Mas, irmão, é isso que vai fazer a diferença, né? Na sociedade, pra gente seguir avançando. Né? Nesses detalhes. Nesses detalhes. Não é uma formação apenas espiritual, não é ser um treinador apenas de atletas, é cuidar de pessoas. Né? É isso. Algo tão difícil hoje nos nossos dias. Pessoas interessadas em pessoas, mas na humanidade. Não quero estar perto de você porque você é do mundo de futebol. Quero estar perto de você porque temos uma amizade já de anos, ver o seu sucesso me alegra e tudo mais, e é assim, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, e hoje nós temos tido muita falta disso, e eu imagino que no futebol, por ouvir, por acompanhar algumas coisas, como isso falha. E aí quando você tem um treinador que cuida da pessoa, o camarada entra em campo, dá tudo de si, que é o liderar, né? Influenciar pessoas pelo exemplo e influenciar ali na questão de hombridade, de ser marido, de ser profissional e também de ser espiritual. Muito bom isso. Eu falo pra eles, nós temos que ser melhor filhos, melhor pais, melhor amigos, né? E se a gente pegar esse processo e a gente conseguir desenvolver, no final, nós estamos parecendo mais com Cristo. Né? Então, assim, talvez pareça um caminho contrário, pastor. Começa de novo nessa parte. Vamos lá. Tosse aí. Tá bom. É mais fácil. Bom, o que eu tava falando aqui é que eu falo muito pra gente tá dando conta de ser melhor amigo, melhor filho, melhor pai, né? No final das contas, quando a gente dá conta disso, nós estamos parecendo mais com Cristo. Sim. Né? Parece um caminho contrário. Mas, para o jovem ali naquele momento, é a melhor forma de você colocar o evangelho. Sim. Né? E talvez esse caminho seja o melhor para você lá na sua empresa. Para você pegar o caminho, né? Do exemplo, daquele que ainda não é cristão, daquele que tem preconceito, né? Que é uma coisa que muita gente, muito líder tem dificuldade.
por exemplo, um empresário. Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou pregar? Eu tenho que parar igual o pastor, abrir a Bíblia e falar tal. E não é. Você pode influenciar as pessoas, você pode dar o exemplo, você pode fazer a coisa acontecer e as pessoas vão. Há uma carência de referência. A partir do momento que você se põe como referência, e às vezes até sem intenção, mas você, por seguir a palavra, por se comportar mais próximo de Jesus possível, errar todos nós iremos errar, mas o fato de você andar de acordo com a palavra de Deus, isso já vai influenciar pessoas. E não ter medo disso. Eu vejo que a sua vida ela deu um start aí a partir do momento que você começou falando isso, né? Eu decidi ser o treinador pastor, eu decidi ser... A partir disso, você começou a ter resultados que você não tinha. E a gente pode falar agora de alguns milagres do que você presenciou. Eu só vou pedir para você não falar o último aí que aconteceu, para a gente deixar para o final esse último, mas comentar alguns milagres. Vocês foi um time de futebol que orava de madrugada, um time de futebol que tem culto toda semana, um time de futebol que orava dentro do campo, um time de futebol que viveu a evangelização. Você começou falando que tinha 4 colunas ali. 4, né? Você 4 comentou, colunas. 4 colunas. E hoje, qual é o reflexo disso no clube? 6 meses de trabalho. São 6 meses e 2 semanas, né, de trabalho. Estamos indo para a última semana. Estou muito cansado, esgotado. Imagino. Mas eu já sei que vai chegar a semana que vem. Vai dar uma saudade danada. Os moleques falam, pô, professor, você é chorão, hein? Pô, esses dias eu tô chorando muito porque, cara, o melhor trabalho que eu fiz na minha vida, né? E não pelo resultado final, né? Sim. Assim, nós fomos contratados para isso. Sim. Então, glória a Deus, porque nós fomos profissionais capazes de fazer isso. Sim. Embora nós sabemos que foi Deus que fez, né? Sim. Mas é uma consequência da consequência, tua busca. Isso daí. São 6 meses de quartas-feiras às 3 da manhã orando no campo. São 3 meses de terça para quarta, das 10h30 à meia-noite e meia no monte. Isso eu tô falando com uma equipe 17, 18 atletas participando, né? O resultado não podia ser diferente, pastor. Não podia ser diferente. E aí, a primeira conquista que nós tivemos não foi o acesso há 2 semanas atrás. Foi há 1 mês e meio atrás, um batismo, né? São... Dentro do Paulista, né? Nós enchemos uma piscina. A minha igreja, né? Igreja Batista Manancial, do pastor Paulo, parceiro da Arena, né? Parceiro da Arena. Nós somos... incluso o pastor estava contando por Montiago no caminho que os atletas ficaram apaixonados pelo pastor, né? Já vou falar da palavra que o pastor liberou para nós lá, o impacto que teve. Mas o amor do reino, né? O que é reino, né? O que é reino, assim, eu comecei a falar um pouco do pastor para os atletas como o senhor fosse meu pastor também, né? Então, assim, eu aprendi com o pastor Paulo que a unção que a gente respeita é a unção que volta para nós, né? Exatamente. Então, assim, o respeito e o carinho que nós temos, eu tenho pelo pastor, tenho por Montiago, né? Esses encontros nossos lá na nossa igreja de segunda, às vezes com os pastores, eu tenho ganhado uma casca incrível lá, fico só aproveitando, igual né? eu. É isso. Então, eu me sinto garoto da arquibancada vendo os fera ali. Tem sido uma bênção. Mas voltando lá, nós tivemos a primeira conquista e talvez a maior do ano. Sim. Foi um batismo lá dentro do clube. Foram 6 almas do clube, né? Então, 5 atletas, a tia da cozinha e a noiva de um dos atletas, né? Então, foram batizados nas águas. São 5 atletas batizados no Espírito Santo nesse período, né? Que chegaram aqui agora, falam em línguas, que tiveram experiências com o Espírito Santo, assim, umas que nem era pra ter ainda, mas teve uns lá que já tá travando briga espiritual, assim, de um jeito que você fala, opa, né? Então, assim, foi isso que nós vivemos nesse período, né? Nessa intensidade. E eu sempre, né? Isso é pastor Jorge, né? Deus é para nós o que nós quisermos que ele seja, né? Sim. O Espírito Santo é para nós o que nós quisermos que ele seja. Sim. Cansei de ver o pastor Jorge falar isso, né? E eu falo isso lá pros meninos, né? Poder. Quando nós vamos pro monte,
Conto lá, falei, já subi, já vi pegar brasa, já ia. Conto as coisas, moleque entender que, meu, o reino é gigante, né? É sobrenatural, né? Sobrenatural. E essas experiências, pastor, vai ser o alicerce deles a hora que eles estiver lá em Dubai, onde não se pode pregar muito, onde não pode estar toda hora com a Bíblia, no Emirados Árabes. Eles vão alcançar lugar que eu não vou mais. Sim. Que os pastores não vão, tá? Sim. E a influência, A né? influência. Então, assim, lá, futebol. hoje nós estamos ali, glória a Deus e aleluia, e salta e roda, mas já Deus leva para um lugar que você tem que estar. E o que te mantém são essas experiências. Foi o dia que nós fomos orar, que nós ouvimos as correntes estourar. Tinha barulho de corrente, nós falamos, opa, o que tá acontecendo aqui? Você ouviu, eu ouvi também, né? Então, e por aí vai, né? E por aí vai. Isso daí, a hora que ele chegar lá, que tiver mais ou menos, não para. Irmão, eu mando uma mensagem no WhatsApp, você lembra lá, irmão? Irmão, o fogo já pega lá, nós sabemos que é isso, né? Então eu tenho falado isso para eles, da experiência, do valor de guardar essas experiências, né? E então foi isso, nós tivemos esse batismo, pastor, que, cara, tremendo, pastor. Uma festa, nós sabia que tava festa no céu, mas ali, a hora que batizou a última alma, saiu todo mundo molhado, o pastor Paulo de terno, nós abraçando e ninguém nada. Ih, meu, uma unidade, coisa mais coisa linda, coisa né? Então, assim, tivemos esse batismo lá. Nós tivemos a célula, né? São 6 meses de célula, todas as terças-feiras. Segunda e quarta, o meu auxiliar, o Vidal, ele dá o estudo da palavra. E iniciou para quê? Eu vou discipular eles para batizar, os que querem batizar. E depois foi embora. Agora já tá estudando os livros, os moleques já estão pregando, né? Um pouco pela distância vai lá na nossa igreja de quinta-feira. Mas eles começaram a congregar numa igreja que tá bem do lado do estádio. Uhum. As últimas 2 sexta-feiras, o pastor falou, quem dirige o culto é vocês. Porque os moleques estão cheios do espírito, estão temente, são obedientes. Pastor, o que é que faz, né? Isso daí é importantíssimo, né? A obediência aos seus líderes, sim, né? A liderança. Então, acho que esse é o caminho, né? Sim. Então, é isso que nós vivemos nesse período, né? E aí, o resultado final, irmão, vocês podem ver aí, né? Conseguimos o acesso, um time que ninguém acreditava, desacreditado. Sem investimento. 17 equipes na competição, dávamos nós como o 11º investimento da competição, ou seja, tinha 10 equipes que colocou mais dinheiro para subir de divisão, né? E nós subimos, conseguimos o acesso, jogamos o primeiro jogo da final, 4-0, o pezinho no chão, né? Nós sabemos como são as coisas, tem que segurar os meninos lá, mas nós estamos muito próximos de conquistar o título. Artilheiro da competição, melhor defesa, melhor ataque, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Então, assim, veio o resultado, mas talvez fica fácil falar isso agora. Mas hoje meu coração pode falar para você assim, se não fosse dessa forma, teria valido a pena do mesmo jeito, com o batismo, com o que nós vimos ali na transformação. E eu falo para vocês, o resultado que eu tô tendo com meus atletas, esse é o artilheiro da competição. Ele ficou 2 jogos no banco, a torcida pegando no pé, né? Ele veio de um time que foi rebaixado. E aí, pô, Fal, você trouxe um atacante que foi rebaixado, né? E aí, quando eu tirei ele da equipe, eu bati um papo com ele, chamei ele, falei, irmão, você entende? Vamos sair dessa briga com os caras, vamos dar um passo. Então, eu não olhei para eles como um jogador máquina, eu olhei para eles como vidas, pessoas, né? E eu tava tratando da alma, mas olhando como vidas ali. Então, talvez você tenha um funcionário aí na sua empresa, né? Ele não tá te dando o resultado que você espera. Mas qual tem sido o seu cuidado com a vida dele? Ele tá aí para quê? Uhum. Só para atender as metas da sua empresa? Ou você tá preocupado em também transformar essa vida? E se você estiver preocupado, o resultado é esse que eu tô falando, não tem jeito. Se você cuidar dessa alma que tá aí próximo de você, aí na sua empresa, não tem jeito, né? Onde Jesus... Nós vamos entrar assim, ó, com a camisa no domingo lá. Jesus mudou a cena, né? A gente tentou pôr uma frase assim que impacta, mas que também tá com uma linguajar jovem, né? Uhum. Mas assim, Jesus muda o cenário, né? Jesus muda o cenário quando você
quando você se preocupa com a alma, né? Com as vidas que estão perto de você ali, com amor, você tá cuidando. Porque assim, agora eu tô numa situação dificílima. Porque eu tenho um elenco com 26 atletas, vai ficar 14, 15. Meu coração tá arrebentado, é o processo. Eu sei É o disso. natural. É o natural, né? Mas assim, o que eu quero fazer agora nas minhas férias? Tentar empregar todos eles, ligar pros amigos. Ó, contrata aí, vai ser benção. Vale a tal. pena. Vale a pena ajudar, abençoar todos, porque é o processo, né? Se tornou uma família. Porque tornou uma família, amor, né? E desde o início eu falava assim, pastor, eu tinha essa fé, né? Falei assim, nós vamos conquistar nosso objetivo aqui. E eu brincava com eles. Esse grupo do WhatsApp não se desfaz nunca mais. Aqui eu vou ver vocês contando as bênçãos lá no mundo árabe, colocando jornais. Aqui nós vamos apresentar casas que vocês vão dar para os pais. Aqui, quando algum irmão tiver com dificuldade, nós vamos estar em oração, mas também nós vamos pedir o Pix dele, porque não existe boa obra sem os frutos, né? Sim. Então, assim, essa é outra coisa que eu coloquei no coração deles lá, pastor. Nós tivemos o Joe, a esposa ficou grávida, a filha ia nascer, levantei uma rifa pra ele. Vamos abençoar ele. Pô, o menino ganha R$1.500, vamos abençoar. E assim, agora, o menino engravidou uma menina lá. É um que esse nós vamos cuidar ainda. Falta tempo nesse aí. Mas vou renovar com ele e vai estar comigo na próxima temporada. E eu não me dei conta, pastor. Os atletas chegou em mim sexta-feira. Ô, irmão, vamos fazer uma rifa pro Vitinho também? Uhum. Vamos. Falei, olha a semente aí. É. Olha a semente. Aí hoje iniciamos. Joguei lá. Até a tarde já tinha vendido uns 13 números. Fiz uma rifa de 40 números a R$20. Vai dar R$800. Já dá vai pro abençoar menino o menino. comprar umas fraldas, alguma coisa lá. Né? Então, assim, tenho colocado isso no coração deles, né? Sim. Que tem que ter fruto. Não adianta a gente ficar pregando lá e não ter fruto. Tá passando necessidade, eu não tô fazendo nada. É isso, então, né? Que evangelho então, assim, é a esse? gente se importa ou o quê? Sim. Se a gente se importa, se a gente tá aqui, é isso. Tem O que fazer. evangelho tem que fazer. Duas coisas que você colocou muito bem aí, a questão de olhar para as pessoas esperando apenas a performance e olhar para as pessoas como pessoas. Então, assim, ele vai ter performance se a vida dele estiver bem, boa. Né? Acabou de engravidar a moça, como é que vai ser? Tá no turbilhão. Não, peraí, você tá tendo uma rede de apoio aqui, provavelmente os resultados não serão abalados. Agora, se ele tá lá, jogado de escanteio, vai alterar o resultado dele. E como equilibrar isso? Porque é um outro desafio que nós temos na questão de relacionamento com pessoas, né? Pastor, esse menino aí, na semana que ele ficou sabendo, ele foi contar pro presidente, foi pedir um aumento desesperado. O presidente me contou. Eu fiquei na minha, guardei pra mim. Na semana seguinte, ele arrumou 2 brigas no treino. Os moleques queriam rachar ele na pancada lá e tal. No final, eu reuni e falei, rapaziada, isso não tem nada a ver, tal, eu não ia contar, mas, cara, a situação do Vitinho hoje é essa e essa. Mudou tudo. Vamos abençoar ele, vamos cuidar dele? Vocês já pensaram como tá a cabeça dele? Turbilhão de coisa. Aí o cara que teve um problema com ele, baixou a cabeça, tal. No caminho, a gente treinou num campo que descia, o ônibus ficava lá embaixo. No caminho eu vi ele se ia chegando. O moleque já pegou ele, já deu um abraço, pediu desculpa. Mudou o tratamento com o menino. Tivemos mais paciência, tal. Então, assim, é isso. Às vezes a gente tá lá, julga uma pessoa num ambiente de trabalho. O que ele tá vivendo, né? Sim. A gente tá sempre olhando muito pra nós, não sei o quê. Tô falando isso como crente, né, irmão? Sim. Estamos falando com básico, crente aqui, né? Estamos básico. falando com crente, né? Uhum. Então, assim, olhar para as vidas. E aí, pô, o resultado vem. De novo aquilo lá. Então... Bom, mas o que nós estamos pensando? Como é que tá a vida dele? Pô, como eu posso abençoar essa pessoa hoje? Uhum. Né? O amor tudo vence, né? O amor tudo vence, pastor. É o amor, cara. E eu falo muito pra eles, né? E os moleques que tá no fogo, tá buscando o pai, que tá rodando, quer dons. E eu falo pra eles assim, ó. Rapaziada, busca o amor primeiro. Enche o coração de amor, mano. Enche o coração de amor, mano. Sim. Porque transforma. Sim. Transforma. O amor transforma, pastor. Sim. Se a gente tiver amor,
Pastor, assim, eu já te conhecia de um tempo, né? Tava contando pro Thiago na estrada. Sim. Eu inicio lá o seminário, né? Com esse grupo, aí fico só 7 meses e aí saio pra estrada jogar. E aí, assim, nós tivemos uma amizade. Tava os grupos, assim, mais Jundiaí, de Sim. Campinas e tal, mas tinha uma amizade. Agora que a gente retorna, pô, 2 dias, Deus já plantou um amor, assim, pelo Uma pastor, conexão, pelo Thiago, né? a conexão pela Igreja Arena, né? E aí já fizemos uma ponte lá com o Vulcão e tal, e assim, um amor, né? Você vê um cara difícil daquele, o Vulcão, Sim. mas eu amo aquele cara, mano. Sim. Hoje tava falando com ele, pô, eu dou umas nele, eles dão uma em mim, pô, mas nós estamos no amor. Ferro, firra, ferro. Mas nós estamos no amor, né, pastor? Então, Sim. assim, a igreja precisa amar, pastor. Sim. Nós precisamos ser crente de verdade, de amar o próximo, sabe? E lógico, todo mundo tem as dificuldades, tudo assim, mas eu acho que a Morreu igreja... O Senhor Jesus morreu por todos, né? Então, Todas assim, as pessoas. E é isso, pastor. Aí queria também contar, assim, aqui pro irmão da Arena, né? O como nós fomos abençoados pelo pastor lá, né? Nós estávamos num... Eu falo com eles, né? Se Moisés, que tá ali na Bíblia, ali, ó, no pedestral ali, ó, da fé, você imagine nós, né? Se nós não vai duvidar, não vai ter medo, né? Sim. Então nós estamos ali, cheio da promessa, tudo assim, mas Tem hora semifinal, que dá aquela balançada. Semifinal, né? A gente contra uma equipe que nós perdemos 2 vezes no ano, né? Perdemos lá de 1-0, perdemos em casa 2-1, lá fizemos um grande jogo. E aqui em casa fomos amassados. E eles eram considerados os Um favoritos. dos que mais investiram, né? Uma equipe muito forte fisicamente. Eles tinham uns 3 atletas na equipe com mais de 1,90. Bola parada dos caras, violenta, né? E aí vem a semifinal, né? E a semifinal é o jogo do acesso. Sim. Ou você subiu e deu o objetivo que o clube queria, ou acabou, irmão. Sim. E na situação que o Paulista tá hoje, o 3º lugar é o último. Sim. Valia Ou nada. eu subia e eu sou da cidade, tem um peso isso também. Né? Tive uma fase, pastor, que eu tive problema levando meu filho na escola de manhã, né? Uns pais lá, que nós estamos crente, graças a Deus, né? Então, assim, tive um problema no mercado, Das né? pessoas, torcedor do não, Paulista é fanático. É danado, é os ali com os Ponte Pretano de Campinas aí. aí. É isso daí, inclusive é os maiores rival, né? É rival. Rival, né? Nossa, era, né? Pelo menos. Hoje a Ponte tira um barato, vocês já foram, hoje não. Tem uns 5 anos pra ele chegar na então, gente assim, aí, né? E assim, a torcedor do Paulista lá é assim. Fanático. O Flamengo de Guarulhos quer ser nosso rival, né? E a torcida fala assim, nosso rival é a Ponte. Vocês nunca vão ser. É isso, é sério. Que legal. É esse bordão lá em Jundiaí, né? E aí, pastor, assim, eu com esse peso, né? Eu saí das redes sociais por 5 meses, né? Porque eu não tava dando conta. A gente quer agradar todo mundo, a gente quer responder todo mundo. E chegou uma hora que tava fazendo mal pra mim. Sim. E foi uma bênção pra mim, pra minha casa, tudo. Voltei domingo agora. Voltei com acesso. Procurando pra te marcar lá. Voltei com acesso, né? E aí, mas assim, pastor, nós estávamos lá muito apreensivo, né, para esse jogo da semifinal. E aí fiz um convite pro pastor, o pastor falou: Fausto, pode ser na outra semana? Eu falei: pô, perfeito, mas você chega pro jogo do acesso, já entenda que você tá vindo no momento. Ele falou: eita Deus. Aí o pastor foi lá pro sul, né, chegou. E aí chegou lá, né? Chegou lá com esse jeito dele, que a gente sabe, cheio, humilde, né? Que sabe conquistar. Os meninos lá, meus atletas, o cara apaixonado por ele, né? Então eu já aproveito essa fala aqui para falar para você, crente da Arena, valorize o seu pastor, né? Ame o seu pastor, cuide do seu pastor, né? A gente vai ficando velho um pouco, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? E hoje eu tento cuidar do meu pastor o máximo possível, estar perto dele, ver o que ele precisa, né? E essas experiências que eu tenho tido no futebol tem me dado uma visão de igreja, né? Sim. Então, assim, se foi duro pra mim cuidar de 26 atletas, eu fico pensando como é pros meus pastores, né? Pro meu pastor, pra minha pastora hoje. Então, assim, valorize seu pastor, vocês têm um homem abençoado, um homem de Deus, coração genuíno. E o pastor chegou lá, mas também nós abençoamos ele, tá? Abençoamos ele lá. Que culto. E ele tem uma fala que ficou no meu coração dele falando depois. Falou: lá não tinha luz, não tinha banco, que lá é assim,
Nós pega uns bancos que nós temos lá, as caixas de salto, de pliometria. Antigamente alugavam umas cadeiras, agora não, é assim. Antes a arena era desse jeito. Começamos assim, Fausto. Muito legal. E aí ele falou assim, aí tocou, o pastor contando depois essa palavra, tocou diante do trono, né? Quem dirigiu o louvor? Gabriela Rocha. Diante do trono. Mas, irmão, a simplicidade e o coração, né, entendendo, é também uma coisa que eu cresci, tava contando pro Thiago na viagem aqui. E a gente iniciou lá pedindo, Deus, faz isso, Senhor. Tem uma oração minha no campo 3 da manhã. Eu declaro que aqui a gente não perde um jogo, em nome de Jesus, tal. Eu tô na palavra e tal. E o final agora, nós estamos como, Senhor, nós só queremos tua presença. Senhor. Pai, Senhor, nos dá a tua presença, Senhor. Nos dá graça, Pai, nós queremos te sentir, Pai, nós queremos teu abraço. Porque nós entendemos que é isso que precisa. O resultado tem que ser outro. O resultado tem que ser a presença, o resto é a balela, glória. Né? O resto é balela, é consequência. Glória dele, né? E aí, o culto tá assim lá, né? Nós queremos a presença, nós só queremos ser tocados. Pai, não deixa acabar, recebe o nosso louvor, nossa adoração, né? Senhor, nesse momento, Pai, nós não temos condição, mas, Senhor, mas tira do coração todas as preocupações, deixa a gente se ligar no céu. E foi uma bênção, né? E preparou lá, e o pastor trouxe uma mensagem, assim, que impactou nós. Contou os testemunhos de um momento difícil dele, profissional, que ele estava concorrendo uma vaga numa empresa, e aí ele incomodou tanto ali a moça do RH que ficou até amigo ali, e falou, ó, chegou uma hora que ela falou assim, ó, é você e mais 2, e ele foi para casa, né, o ministério dava os canhotos dos dízimos, das ofertas, e ele tinha uma caixa e jogou ali no chão, joelhou em cima e foi falar com Deus. Senhor, se esses 2 que concorrem comigo ofertaram mais na obra, fazem mais pela obra, são mais fiéis, Senhor, então dá para eles a vaga. Agora, se não, Senhor, dá, eu preciso. Ele trouxe esse testemunho aí, já impactou, e aí ele deu sequência, né? Deu sequência na palavra e terminou assim, vamos fazer uma oração, rapaziada. Se eles fizeram mais que vocês, deixa Deus dar para eles. Se não é nosso. Quando o pastor terminou aquela palavra, rapaziada, os meninos tinham convicção do que eles tinham feito. Nós tínhamos convicção. Tinha uns 2 irmãos lá que falou, pastor, Fausto, vamos viajar hoje pro Queremos jogo. subir pro campo. Vamos pro campo. Queremos subir pro campo. Começa o jogo agora. Acabou o culto, os moleques estavam dando carrinho lá na... Então, assim, encheu, né? E eu, assim, eu confidenciei com os atletas, né? Falei com o Thiago hoje, falei, irmão, ali eu saí dali, eu falei, é nosso. É nosso, Senhor, é meu. Glória a Deus. Eu sei o que eu plantei, eu sei qual que foi a semente que nós lançamos aqui, né? Então, o pastor foi muito usado lá por nós e nós saímos com a convicção, né? Eles tinham empate, eles jogavam pelo empate, né? Decidia lá em Bebedouro, em casa, e eles vieram 1-0 para nós, revertemos, e aí fomos lá em Bebedouro, 3-0, né? E aí o acesso, revertemos isso, mas a minha pré-eleição no jogo a minha pré-eleição em casa veio com o tema do pastor, e lá o jogo do acesso é a mesma, ficou no coração. Eu olho pros atletas, o presidente, e porque não é fácil você falar essas coisas perto de quem não é crente, né? E o presidente, o vice-presidente, e eu falo assim, ó, Senhor, se eles fizeram mais, dá pra eles. Se não, e os moleques já começou a gritar, é nosso, não fizeram, é nós que fizemos, é nosso, e já. E aí eu falei, então hoje é o último dia que o Paulista tá na última divisão, rapaz. Saímos chutando campo, só tudo, guerreiro, então, só Davi. O pastor foi muito usado, né? Glória a Deus. Então, assim, abençoou nossas vidas lá. E é isso, né? Essas maravilhas que nós temos vivido aí. E tô organizando aí pra próxima semana. Tamo coração cheio para conhecer a Arena. Em nome de Jesus aí, vou negociar com o presidente aí pra ver se nós leva a taça aí. Aê! Estamos querendo ir visitar aí. Esse ministério que já tá no meu coração, né? Já tá no meu coração, assim. Falei com o pastor, falei, pastor,
Daqui pra lá eu vou andar um pouco meio atrás do 100. Você vai ter que ter paciência aí também comigo, hein? Que alegria, Fausto, que alegria mesmo. Obrigado por estar aqui com a gente, sei que hoje, exatamente essa semana, uma semana de correria, e muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar o que Deus está fazendo. Eu tenho compartilhado muito aquilo que Deus está fazendo no clube do Paulista, disse de púlpito, eu nunca imaginei que fosse dizer isso. Deus está no futebol. E por que Deus está no futebol? Porque as pessoas estão, Deus está onde o ser humano está. E a partir do momento que nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, eu me converti lendo esse texto. Eu sempre criei na palavra de Deus, mas me converti em Mateus 6,33. E eu pude olhar ali para você, para o teu ministério, o primeiro dia, né, que a gente se reencontrou, você falava, pastor, você vai ver os meninos, pastor, você vai ver os meninos, você vai ver os meninos. E eu ficava ali, legal, né, bacana, achei que fosse uma coisa comum, mas realmente o que Deus está fazendo na sua vida, no seu ministério, no Paulista, é algo muito sobrenatural. É realmente você ver, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas sendo acrescentadas. Porque eu tive a oportunidade de conversar com você, com alguns atletas, e parecia que era combinado, né? Todos falando a mesma coisa. Nós estamos aqui por um propósito. E foi muito interessante porque eu indo para Jundiaí, aquela noite que eu estive com vocês, Deus me dava algumas frases, e uma delas foi essa, né? Não é sobre futebol, é sobre reino, né? E então eu fico feliz por isso. E tenho certeza que o seu testemunho somou muito na vida de todos aqueles que nós alcançarmos através desse podcast. Queria que você deixasse aí uma última palavra para as pessoas, ou se você quiser fazer uma oração, fica à vontade para a gente poder passar por um outro momento aqui. Nós vamos terminar esse para começar outro, hein? Você vai ver a semana que vem um papo aqui com os atletas do Fausto e o Fausto aqui também. Bom, pastor, quero agradecer, né? Para mim, uma honra, assim, é um culto, né? É um culto. É um culto que nós fizemos aqui hoje, contando as maravilhas de Deus, né? Eu tenho certeza que vai motivar, né? Vai ser combustível aí pros irmãos da Arena, né? E, irmãos da Arena, dê as mãos, né? Eu tô num momento, eu vou compartilhar duas coisas que eu aprendi muito, que acrescentou muito nesse processo na minha vida. Uma que eu aprendi com os meninos lá. Ajude o pastor no culto. Sabe como? Dê glória a Deus e aleluia. Encha. Contagie o que tá do lado, né? O pastor contou aí que eu falava assim, um orgulho, né, de ver os meninos crentes, né? Enche, assim, de ver os meninos, chegou ali mais ou menos, e aí os meninos, né? E eu fico vendo, às vezes, o pastor contar algumas coisas, o meu pastor lá, o orgulho, eu comecei a entender, né? Sim. Daquelas ovelhas que tá honrando, que tá crente, né? Tá junto. Tá junto, né? Então, irmãos, ajude, faz seu culto pegar fogo lá, dá glória a Deus e aleluia, eu aprendi isso aí, você contagia. E eu tô maluco lá da minha igreja, tá? Ontem, Santa Ceia lá, e a minha esposa também, falou, nós vamos dar uma característica pro ministério do pastor Paulo, tá? Tá na nossa mão. Os cultos lá nós vamos incendiar, glória a Deus e aleluia, eita Jesus, e vamos embora. E aí, falei pro pastor, ele deu risada, falou, é isso, irmão, é isso, eu preciso disso aí mesmo. O povo pega fogo mesmo. É isso, então assim, tô com essa fé e quero deixar vocês aí com esse compromisso também. E por último, crente, eu quero falar para vocês que eu aprendi já velho agora, né? Vim aprender depois de velho, mas não dá para ser crente mimimi de falaram isso de mim, por quê, pastor? Eu tive que sair das redes sociais, né? Acabei de contar aqui. E eu tinha uma dificuldade disso daí. Falaram, crítica, não sei o que tal. Irmão, o problema é deles. Vambora, a obra não para, marcha. Vambora. Eu tenho um time para subir. Eu tenho um título para levantar. Eu tenho almas aqui que veio aqui porque Deus trouxe para isso, né? Então eu fui muito mimimi por muito tempo, pastor. E eu saio desse processo fortalecido nesse sentido, né? E eu tenho falado pros irmãos lá que acho que a maior lição que eu trago agora desse processo é isso. Chegou uma hora que não dava mais, eu tava dolorido, apanhando e tal. Não... Irmão, eu falei, quer saber? Ou eu largo ou eu vou de voadora também. Então eu falei, não, eu vou, porque essa oportunidade eu não vou perder. Sim.
eu não vou perder. Depende de você, né? É isso, crente. Então, assim, depende de nós. Tudo depende de nós. Não de nós, de Deus, mas assim, do nosso comprometimento com Deus. Sim. A nossa fidelidade com Deus. Então, se nós seguimos fiel, seguimos firme, né? Vai acontecer. Vai acontecer. Então, é isso que eu deixo para vocês. E vou orar. Pode ser, pastor? Fica à vontade. Nos abençoe. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, Pai. Eu quero apresentar o Ministério Arena, Senhor. A vida do pastor, a vida do irmão Tiago, Senhor. A vida dos líderes aí, Pai. Sim, Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor levante, Pai, um ministério poderoso aí, Pai. Pai, que o Senhor, Pai, estruture, Pai, assim como eu contei esses pilares que tive lá, que o Senhor levante aí mais pilares pro pastor, porque Amém. a obra é grande, ele vai precisar de pilares, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, Pai, pela honra de estar do lado do homem de Deus, Pai. Cuida da vida dele, da família dele, Senhor. Pai, cuida, Pai, dos detalhes, Jesus. Abençoa a vida do Tiago, Pai, da família dele, Senhor. Pai, abençoa a vida da família Arena, Senhor. Amém, Jesus. Pai, prospera essa igreja, Jesus. Pai, levanta, Pai, crentes aí, crentes fortes, Pai, fiéis, Pai. Pai, crentes preparados para a guerra, Senhor. E, Pai, abençoa, Pai, o reino de Deus na face da terra, Jesus. Amém, Jesus. Porque o que nós estamos vivendo aqui nessa noite é reino, Pai. Pai, não tem placa, Senhor. Sabe o que tem, Pai? Tem filhos, Pai. Tem filhos unidos num só propósito, Senhor. Sim. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Cuida, Pai. Aquele, Pai, que está com alguma enfermidade, Pai, que está com alguma causa, Senhor. Num ato de fé, Pai, eu peço que o Senhor vá visitar, Jesus. Sim. Pai, visita, Senhor. Entra com providência, Senhor. Num ato de fé, Pai, transforma o ambiente, Senhor. Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai. Obrigado por essa noite. Obrigado. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Valeu, meu querido. Muito Opa. obrigado, pastor. Obrigado. Obrigado. Uma honra estar com você. Deus abençoe. Compartilha esse podcast, compartilha esse testemunho, comenta aqui, faz um barulho nas redes sociais, porque o reino de Deus